Malta, Fernanda, você está sem microfone. tô. Obrigado. Fazia 2 horas que eu tava falando aqui. Obrigado. Pessoal, é o seguinte. O, o Tankable tem uma limitação com as listas. A gente não vai avançar, assim, vai avançar algumas horas, depois a gente vai passar para outra aplicação, porque o Tankable é bom, mas tem algumas limitações. Então, ele... essa limitação não vai permitir que a gente faça uma coisa que é passar mais dados do que a gente quer. Então, o que é que a gente vai fazer para já? Vamos fazer uma modificação primeiro no screen 1, no bloco do screen 1. Em vez de passar, ok, get property e ok. Aqui a gente tava passagem, acho que era o nome, certo? A gente tava passando aqui nesse bloco que é quando carregar no botão criar, ele passava aqui, fazia esse for each e passava os dados para o outro lado que eram o nome. A gente vai passar o NIF em vez disso, certo? Porque NIF a gente sabe que não se repete, nome sim, né? Pelo menos aqui em Portugal o NIF não se repete. Acho que em lugar nenhum um código de identificação fiscal não deveria se repetir. Então, em vez de... Eu vou já executar aqui. Então, quando a gente adicionar um utilizador, por exemplo, vou adicionar aqui e vou colocar um NIF aqui. 9. Vou criar. Quando eu for aqui, ó, vou ter o NIF em vez de ter o utilizador. Eu vou tirar aqui. Vou fazer isso. E depois vai fazer uma validação. Não validação. Uma validação. Para não permitir que o utilizador adicione na lista alguém que já tem aquele NIF. Certo? Então, ele faz os sets aqui das propriedades, tal, e manda para a lista. Mas antes disso, a gente vai checar se aquele utilizador já existe na lista. Se já existir, com aquele NIF, não pode ser inserido. Tá? Então, essa validação a gente vai fazer assim. Vamos colocar aqui um bloco de controle, if. Esse if vai vir aqui antes do inList. Ou seja, antes de colocar na lista, ele vai fazer isso. E aqui, esse bloco todo vem para cá. Ou seja, a gente vai checar se na lista já existe alguma coisa. Se não, ele adiciona. Então, vamos ver aqui na lista. Users. Ok. Vamos fazer um for each para buscar o item com a propriedade tal. Para cada item. E ele vai checar. Se tiver, como eu disse, ele não avança. Então, aqui nesse if, vamos fazer uma lógica parecida com essa aqui. Vou duplicar isso aqui. E isso aqui vai estar num dos blocos do nosso de texto, certo? Então, if para cada item ele tiver, vai buscar na lista users, exatamente. Isso aqui não vai todo, certo? Isso aqui vai só uma parte. Isso aqui sai, que ele não vai inserir. Ele vai só buscar. Então, aqui a gente vai colocar um bloco de lógica. Esse bloco de lógica vai ser uma checagem se a string ela tem alguma informação, certo? E eu acho que eu vou fazer primeiro uma coisa aqui. Isso aqui vai vir para cá, isso vai ficar depois dele. Porque a gente vai fazer uma checagem na lista para fazer um set de uma variável. Se a variável for ok, ele vai ter uma informação. Então, a gente vai criar mais uma variável aqui, que vai ser, vamos colocar o nome dela aqui, check if existe. E ela vai ser um texto. Isso aqui. Ou seja, vamos guardar se o utilizador existe guardando o NIF dele. Ou seja,
variável checkIf exists. Se houver alguma informação, significa dizer que o utilizador já existe com aquele NIF e não pode ser preenchido. Então, para cada item da lista, nós iremos checar se, na verdade, nem precisa disso. Vou fazer isso aqui, tirar isso aqui, vencer isso aqui, e vamos checar se esse NIF aqui que vai ser inserido, ele já foi preenchido na lista. Então, peço desculpas, que a gente vai precisar mesmo naquele bloco. Duplicar, for it, vem para cá, e esse vem para cá. Então, voltando aqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui, que deve estar atrapalhando. O utilizador vai fazer o input do NIF aqui, e nós vamos procurar nos utilizadores se já existe o NIF. Então, para cada item da lista, certo? Se o utilizador com aquela propriedade já existir, ele vai fazer o set da variável. Então, aqui, vamos em variável, set variable. Essa variável aqui vai ser a variável se o utilizador existe, perdão, isso aqui não vai ser isso, vai ser para um texto que vai vir daqui dessa condição. Okay. Isso aqui vem para cá. Então, aqui. Então, ou seja, e para cada, ele vai buscar os itens todos da lista, da variável, dos utilizadores. E fazer com que cada utilizador, ele, na lista, preencha ou procure a informação que é a informação do NIF. Essa informação vai ser guardada nessa variável. Então, vai em cada um e vai popular para isso aqui. Vou usar aqui um bloco de texto. Ctrl. Vamos colocar aqui um Ctrl. If getObjectNIF, certo? Perdão. If, lógica. Tá aqui. GetObjectNIF foi igual a NIF, que está aqui. Input NIF. Text. Ele vai preencher essa variável aqui, set exists, para um texto que é isso aqui. NIF já existe. Então, vai procurar todos os itens e vai, em cada um deles, checar se eles são, se existe um NIF igual ao NIF que está sendo preenchido aqui. Se houver, vai fazer um set dessa variável que é checar se existe para já existe. Se já existe, vou duplicar isso aqui, for diferente de vazio, aí ele vai fazer esse processo aqui. Ou seja, não vai permitir que o utilizador passe para essa fase se um NIF já existir. Então, vamos ver aqui, por exemplo, Fernando Silva. Vou colocar o NIF. 1, 2, 3 só. Criar. Vou colocar mais um. Vou colocar 1, 2, 3 de novo, vou tentar carregar em criar. Vamos ver os utilizadores.
Não deveria ter deixado. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer só um teste aqui no screen. Vamos colocar aqui embaixo do criar, vamos colocar uma label. Aqui assim. Ela é centralizada. E vamos pré-popular ela com o valor do existe. Certo? Então, vou colocar aqui o nome dessa label é label mensagem. E ela vai passar a mensagem de se o utilizador já existe ali ou não. Vou apagar aqui o texto dela para ela começar como vazia. Ela não tem nada, ó. E agora, nos blocos, eu vou dizer que o set dela, se o NIF já foi encontrado igual, né? Ele vai fazer o set para existe. E também esse set vai ser o set do screen1 da label message. Ele vai passar a ser isso. E vai ser esse receber os dados. Perdão. Vai receber os dados da variável. Check if exists. Ok. If. Diferente de vazio. Não, aqui tá mal, malta. É só se for igual a vazio é que ele segue aqui. Por isso que estava mal lá. Ou seja, ele checa se diz que já existe é porque não pode adicionar. Eu coloquei diferente aqui, mas está mal. Então é igual. Ou seja, se o utilizador já está, se a gente já tem NIF, né? Perdão. Isso dá mal também. Não é isso. A gente vai ter que checar aqui essa variável. Então aqui é a variável que vai ser checada. Essa variável if exists, ok. Se ela for igual a vazio, significa dizer que não tem, então vem para cá. Isso não ia bater nunca, porque o if já existe é um texto, e o texto já está preenchido. Então, ou seja, a variável é que tem que ser checada. Então, agora, vamos aqui visualizar. Fernando. NIF, vou colocar 1, 2, 3. Criar. Vejam que não apareceu o label aqui. Vou carregar em criar de novo. Criar. NIF já existe. Certo? A gente tem maneiras de simplificar essa lógica toda. Mas para já, vocês fazem isso e depois a gente vai simplificar.